Seja bem-vindo ao Empresa Cash. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui. Gente, na primeira vez que eu conversei com ele, foi por telefone, foi muito inacessível. Foi muito inacessível. Porque ele não entendeu. Quem trabalha com consultoria, às vezes você tem que aumentar aquele nível de consciência ali do cliente. Mas quando a gente sentou para conversar, eu fiquei surpreso. Porque eu vi que era realmente um empresário excepcional, jovem, arrojado. E eu acredito que o perfil dele vai lembrar muitos experts, muitos profissionais, muitos empresários de grande conhecimento no mercado nacional. Gente, hoje eu estou aqui com Rodrigo Elcouri. Elcouri? Elcouri. Elcouri. Isso. O nome vem do Líbano. Meu avô era libanês. Isso. Libanês? Meu avô nasceu no Líbano e veio pro Brasil. Perfeito, bacana. Vem cá, eu comecei falando aqui que você é um empresário jovem, o pessoal já está reparando isso. E como é que começou a sua jornada de empreendedor? Como que você fala assim, gente, agora eu quero mexer com isso? Primeiro assim, qual que é a sua formação e como que você começou o seu negócio? Primeiro, minha formação, eu não tenho uma formação acadêmica de faculdade. Então, nas minhas formações, quando eu terminei ali o ensino médio, para mim foi mais importante fazer os treinamentos voltados para o empreendedorismo mesmo, para o trabalho que eu estava exercendo na época. Então, o pessoal fala assim, então você não estudou? Não, estudei demais. Só que eu só não fiz uma faculdade. Perfeito, normal isso aí. Hoje em dia é normal. É normal, né? E assim, eu falo que é muito bom, tem que fazer uma faculdade. Muita gente hoje em dia fala, não faça uma faculdade. Não, eu não fiz porque eu escolhi estudar outra coisa. Mas não é que eu parei e não quis fazer. Você estava estudando o negócio. Estava estudando negócio, então eu olhava, eu precisava de negócio familiar. Na época eu trabalhava pro meu pai. Foi assim, minha história basicamente, eu comecei no ramo de aluguel de máquinas. Meu pai me deu meu primeiro caminhão com equipamento em cima. Máquinas, equipamentos... Para pavimentação. Era um espargidor de asfalto. Um caminhão ano 1973, um Mercedinho, com um equipamento também bem antiguinho. E ele me deu esse equipamento. Eu com 17 anos de idade. Você começou assim? Comecei assim. Dali eu fui tirando um dinheiro e fui juntando, e comprei outro, e fui juntando, comprei outro, vendi um por um preço melhor e fui alavancando ali o negócio. E eu passei um bom tempo assim, até 8 anos atrás, mais ou menos 8 anos, 7 anos para 8 anos atrás, quando meu pai decidiu parar o ramo dele, onde eu trabalhava para ele, que também era indústria. Parou... Isso, ele parou porque ele já estava indo para a parte de aposentadoria. Aposentar mesmo. Justamente. E eu falei, então, perfeito, eu vou vender algumas máquinas aqui e eu quero atuar nesse ramo. Que foi o que eu aprendi minha vida inteira, foi indústria. Então eu vim do aluguel e depois fui para a indústria. Mas as pessoas olham hoje a indústria sendo maior, ela é mais robusta. Pensa, o Rodrigo tem a indústria e veio o aluguel. Não, o contrário. O aluguel veio muito antes, desde meus 17. Você teve essa sacada assim, falou, cara, eu preciso fazer um equipamento, uma máquina, se eu fizer uma máquina... De onde que veio essa ideia, primeiro? O meu pai já teve essa ideia. Seu pai teve essa ideia? Isso. Ele chegou, veio de você lembra do seu anos. pai fazendo alguma máquina? Lembro, demais. Eu trabalhei pra ele. Eu sou soldador profissional. Bacana. Eu trabalhei como auxiliar de almoxarifado pra ele, almoxarife. Depois eu fui pra auxiliar de produção, soldador profissional. Passei pra parte de escritório, virei vendedor. Então eu fiz o trajeto todinho com a mão na massa. A mão na massa. Então assim, tanto que na pandemia, quando decretou alguns lockdowns, que não podia trabalhar, eu mesmo desci pra produção, sozinho ali, com o meu irmão, e nós fomos produzir máquina. Pra mim era tranquilo isso aí. Rodrigo, de novo, olha só, gente. Eu não canso de surpreender. É uma história que eu não sabia. Não sabia? Eu não sabia. Quem olha pro Rodrigo hoje vai achar que fez soldou, né? Soldador, justamente. E só sabe fazer uma máquina. Você sabe fazer uma máquina. Qual foi a sua primeira máquina, de curiosidade? A primeira máquina que eu fiz, que eu mesmo fiz como soldador, foi um espargidor de asfalto. Entendi. Então, o primeiro serviço que eu fiz dentro de uma indústria foi montar uma barra espargidora, que são esses equipamentos que eu alugo. Que eu comecei no aluguel. Então, comecei ele montando e dentro da indústria você aprende de tudo. Mas então eu vim, nós montamos a EMAC Indústria. Então, na época não se chamava Grupo EMAC, era só EMAC Indústria e Comércio e IRR Locações. Hoje se chama tudo Grupo EMAC, né? Mas antigamente era bem mais separado ali. Então, veio nessa parte que nós viemos crescendo. Então, no primeiro ano ali, foi muito bom, mas nós vendemos R$1 milhão no primeiro ano e veio multiplicando até agora, nos últimos 7 anos, que vai fazer 8 agora. Perfeito. Eu ia falar qual que é o seu primeiro maior desafio. Acredito que você teve vários grandes desafios até superar essa parte. Mas depois que você consolidou, igual você falou assim, o primeiro ano eu faturei R$1 milhão. Mas qual foi o seu primeiro grande desafio dentro da empresa, Grupo EMAC? Primeiro grande desafio, que eu acho que é o grande desafio de todo empreendedor, dinheiro. Porque com dinheiro facilita muito. Com dinheiro você facilita tudo. Então, se você abre uma indústria, Rodrigo, você abriu uma indústria com tantos milhões em caixa, é lindo.
Você pode contratar as pessoas mais experts, você pode contratar os melhores sistemas, você pode fazer tudo. E não, eu comecei com um déficit financeiro gigantesco, porque é um empreendedor brasileiro. Pega um dinheiro no banco, abre um negócio e vai arriscar. Então eu vim dessa forma, apesar de eu ter vendido algumas máquinas no aluguel, não deu nem para cobrir o buraco, né? Então eu tive que pegar mais empréstimos nos bancos para isso. Entendi. Então vamos lá, agora eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui. Qual momento que você percebeu que precisava de um apoio externo? Lógico que naquela época acho que você já tinha um apoio externo do contador, advogado, às vezes engenheiro, mas quando que você percebeu que precisava desse apoio externo, como mentorias, consultorias, para realmente alavancar o seu negócio? A gente vai criando um nível de consciência. Eu falo muito que o empresário brasileiro, ele virou empresário porque Deus quis. Eu usei essa frase brincando, né? Deus quis que eu virasse empresário e eu virei empresário. Então você vai tendo um nível de maturidade. Então você não vai se importando tanto com o imposto que você tá pagando. Porque você é pequenininho, você fatura bem pouquinho ali, então 10% ou 15% não vai fazer muita diferença. De repente, quando você já passa para os seus 10 milhões, 20 milhões, 5% é uma grande diferença. Então você vai criando esse nível de maturidade. Então foi onde eu procuro as empresas para me ajudar nessas evoluções, porque 1% faz toda a diferença. O aproveitamento disso, o aproveitamento de crédito, uma redução, um quadro econômico melhor, né? Então veio evoluindo com o tempo. Mas para falar que eu tive a maturidade mesmo de correr atrás disso, foi nos últimos 2 anos. Entendi. Eu fui numa palestra sua, eu vou até falar aqui como anfitrião mesmo, e eu reparei que você tem um dom de empresário, de conversar com pessoas, e você fez uma mentoria com um grande expert hoje que atende empresários, né? Que foi o Marcos Freitas, certo? Do Seja AP. Isso mesmo. Inclusive seu sócio. Isso mesmo. Seu sócio, né? Quais as mudanças práticas que você implementou na sua gestão após você conhecer o Marcos Freitas? Perfeito. O Marcos Freitas, eu conheci ele fazendo o APN, que é Alta Performance dos Negócios. São 3 dias que nós, empresários, passamos numa imersão junto com ele, discutindo e falando sobre a empresa, sobre a evolução. Então, você monta um plano estratégico. Você falou da minha consciência. Sim. Ali eu tive uma consciência grande, porque quando eu vi a quantidade de coisas que eu precisava fazer ali, eu falei, não é uma só. Porque a gente vai muito no... Nossa, eu preciso achar uma coisa que eu preciso fazer que vai mudar meu jogo. Não é uma. São 1.500 coisas que você precisa fazer. Principalmente quando a empresa vai crescendo muito. É cada detalhezinho, é uma torneira que tá aberta de dinheiro ali que você não tava vendo. É um estreitamento no comercial. Mas pra mim, assim, no primeiro impacto dos 3 primeiros meses da consultoria dele com a gente, da empresa, da CJP e o Marcos Freitas e sua equipe, foi a parte comercial. Pra mim foi uma grande pegada. Porque eu vim do comercial, aprendi a fazer isso minha vida inteira e acabou que, por fim, eu tava olhando muito mais pro administrativo do que pro comercial. E ele me ajudou a ver isso. Não, peraí, você é bom em quê? Eu sou bom em comercial. Então vai pro comercial. Por que você tá fazendo outras coisas? Por que você tá olhando a DRE? Você tem que ter alguém olhando sua DRE. Você não precisa parar todos os dias pra olhar ela. Vamos vender. Vamos vender? É isso que faz o multiplicar. E justamente. Exatamente. Vamos lá. Você se importa falar quanto que você faturava antes do Não. CJP e ou quanto que você faturou no último ano? Não importa, não. Nós, no último ano agora, fechamos 2024 com 50 milhões em vendas. 50 milhões de reais. E há 7 anos atrás, 1 milhão. 1 milhão. Então, nosso crescimento foi 50 vezes nos últimos 7 anos. Então, 7 para 8 agora, né? Você fez a mentoria com ele quando? Eu fiz a mentoria com ele em outubro, o APN eu fiz em outubro de 2023. Em outubro de 2023, eu tinha vendido mais ou menos 20 milhões de reais até outubro. E eu tenho sazonalidade, do final do ano e início do ano são os meses de menor venda pra mim, na indústria. Mas mesmo assim eu tinha faturado, e nos últimos 2 meses de consultoria com ele, eu consegui faturar mais 4 milhões mais ou menos, 2 milhões por mês. Então eu fechei 2023 com 25 milhões mais ou menos, pra colocar o número redondo, e no outro ano eu subi para 50 milhões de reais. Só a indústria, não o grupo. Só a indústria. E a perspectiva até 2030? A perspectiva até 2030 é bem maior. Bem maior mesmo. Então hoje você conseguiu consolidar a sua equipe comercial, administrativa, a parte de engenharia, a parte de logística, tudo veio desse plano de negócio que você fez nesse APN, né? Isso, no APN, na Alta Performance dos Negócios ali, você monta um plano estratégico para você colocar em prática. Então eu percebi que eu não tinha uma cultura bem implantada, eu não tinha as pessoas certas nos lugares certos, eu não tinha departamentos que eu precisava ter criado, porque igual eu falei, a gente vira empresário porque Deus quer.
Então, eu acho que Deus tem um propósito na vida da gente. Então, a gente começa muito perdido. Você não sabe o momento de contratar um bom analista, você não sabe o momento de contratar um bom coordenador, um gerente para coordenadores de áreas. Então, ali eu tive uma clareza muito grande. Eles me ajudaram muito a entender essa parte de o que eu preciso, onde eu preciso. Para o próximo passo, eu já não posso fazer isso aqui mais. Eu não posso ser amador. Eu tenho que ter uma gestão profissional. Então, me ajudou muito nisso aí. Que dica que você dá para os empresários goianos ou do Brasil inteiro que procura, que tá com essa dificuldade? Realmente o CJP, o APN pode fazer a diferença na vida dele, do negócio dele? Pode não, eu tenho certeza que faz. E a dica que eu dou é, não tenha ego inflado. O empresário ele tem muito costume de, enquanto minha empresa está faturado, eu sou o rei. Eu comecei do nada e eu cheguei até aqui. Então eu sou muito bom. Só que quando vem uma pequena crise, ou uma recessão que seja, o empresário assusta. Porque ele não está preparado. Porque enquanto você está vendendo muito, a operação pode não estar rodando redonda que ela roda. Porque você está vendendo muito, mas em algum momento que isso der uma baixada, isso vai ter um problema muito grande. Então não tenha o ego inflado, busque ajuda profissional, busque profissionalizar sua empresa, principalmente das pequenas e médias empresas, que estão na parte de profissionalização, gestão ali. Então a partir dos 25 milhões, 30 milhões, você já vai para a parte de evolução. Mas principalmente quem está nesse início de jogo aqui, é muito importante buscar um conhecimento. Eu busquei porque eu não sabia fazer um comercial de mais de 20 milhões. Como é que eu iria para o próximo nível? Eu tive a humildade de falar, eu não sei, eu preciso de alguém que já fez 50, 100, 200 para me mostrar o caminho. Então, para isso, facilitou demais minha vida. Então, não tenha ego inflado. Então, voltando aqui ao assunto que você trouxe aqui. Empresários que têm algum momento muito bom, ele deve procurar, mas empresários que estão sofrendo alguma sazonalidade, alguma queda, alguma baixa, também, principalmente, né? Não é porque quer dizer que tá no topo, ele pode, não, tô de boa, não. Às vezes, ir para o próximo nível seria interessante ele também procurar isso. É muito bom procurar uma pessoa que tá de fora para falar aquilo. É isso que você enxergou no Marcos? Foi. Quem tá dentro do processo vicia. Você fica viciado no seu processo. Então, vamos tentar tal coisa aqui? Não, porque isso não funciona. Não funciona por quê? Porque você tentou há 10 anos atrás? 10 anos atrás não é o mesmo jogo de agora. Então, isso pra mim foi muito importante, essa visão externa do negócio. Eles chegam e falam assim, você precisa dar uma olhada nisso, vamos pegar seus números aqui, mas isso aqui por que tá assim? Porque sempre foi. Porque sempre foi não é uma resposta. E quem não tá buscando evolução empresarial, eu falo aqui principalmente pra Goiânia agora, quem não tá buscando evolução empresarial vai ficar pra trás. Porque a quantidade de empresários que tá buscando evolução empresarial, que está buscando empreender, que está buscando conhecimento, é gigantesco. E essa questão de, igual falou, tem que estar em constante evolução? Tem. Quem está muito bom deve procurar? Deve, para continuar muito bem. Quem não está bem, obrigatoriamente deveria procurar. Tem que investir. Tem que investir. Porque se você está querendo ter o melhor gestor possível na sua empresa, você quer ter o melhor gestor comercial, o melhor de Goiânia, do Brasil, quero. E qual foi a última vez que você investiu num treinamento para ele? Então, qual a última vez que você colocou ele numa formação de gestores comerciais? Um gestor de alta performance, igual nós damos o treinamento de gestor de alta performance. Quando você fez isso? Não, não fiz. Então você não vai ter o melhor gestor. Então fica muito na área do amadorismo. Então essas empresas elas têm que correr atrás e se profissionalizar, porque senão elas vão acabar. Pega as empresas de 30 anos para trás, quantas ainda estão abertas? Foi ficando para trás. Quantas novas que surgiram que dominaram o mercado? Você pega aí, Nubank revolucionou o banco. Você pega o Uber, revolucionou o transporte terrestre. Você pega o Airbnb não tem um apartamento e é a maior rede hoteleira do mundo. Então, eles entraram e revolucionaram. Se você ficar parado no modelo antigo, você vai acabar caindo. Usando a tecnologia a favor. Usando tecnologia, usando inteligência artificial, usando novos métodos que já funcionaram. Senão não precisa ser uma coisa revolucionária. Nós falamos aqui em coisas revolucionárias, mas não precisa ser. O básico, muito bem feito, profissionalizado, com metas, demandas, organização, funciona. E funciona muito bem. Eu nunca fugi do básico, porque realmente você tenta o extraordinário depois que tá tudo ok. Mas o básico você tem que fazer muito bem feito. Justamente, tem muita gente que tenta o extraordinário agora, mas o seu básico não tá feito, sua pirâmide não tá formada. Então forma a pirâmide do dono, os gestores, o operacional. Os gestores são mais importantes que o dono. Os gestores é que demandam o seu negócio, é os que põem para rodar o seu negócio. E muita gente fala assim, meus gestores são ruins. Tudo bem, e qual foi o último treinamento que você deu para eles? Não dei. Perfeito. Quando eu entrei em contato com você, eu fui indicado por uma pessoa da XP Investimentos de São Paulo. Falou, olha, tem um Rodrigo, um empresário. Eu liguei e falou, fala com o meu administrativo. Eu falei, caramba,
fala com o administrativo de falar, poucas pessoas fazem isso. É raro, muito raro. E quando faz isso, é porque eu falei assim, acho que o Rodrigo é um cara muito ocupado e ele realmente passou para o administrativo. Entrei em contato com o administrativo. E o administrativo não entendeu muito bem, porque foi até complexo, porque eu tive que sentar com você para explicar uma situação. Foi para a gente chegar numa ideia de futuro, né? Então, às vezes, a gente... O CJP, o que você passou, quem hoje faz parte do CJP, do APN, ele também tem esse tipo de apoio, ele tem não só o apoio que eu tô falando assim, de consultoria, apoio assim, de gestão, de treinamento, ele tem toda essa parte. Toda essa parte, todo esse apoio. Lá nós temos 360, então nós treinamos desde gestores, nós treinamos a equipe, nós treinamos os donos da empresa, nós fazemos um acompanhamento 360 semanal, então tem o Elite Empresarial, que é o nosso grupo, né? Então tem toda essa parte, igual você falou, eu passei pro administrativo, né? Porque chegou um ponto que eu atendia todo mundo e eu não tava conseguindo mais trabalhar. Então eu passo pras pessoas responsáveis, igual eu passo pro meu gerente comercial. Alguém me liga, Rodrigo, quero fazer uma parceria comercial com você. Perfeito, vou te passar pro meu gerente comercial. Gerente de aquisições agora, né? Então eu vou passar pro meu gerente de aquisições. Ele filtra e fala, Rodrigo, esse cara aqui faz todo sentido a gente sentar com ele. Porque senão eu atendo 20 pessoas por dia e acabo não trabalhando, sabe? E eu fazia isso e acabava tumultuando, achava que eu estava sendo produtivo e na verdade eu estava sendo improdutivo. Eu estava trabalhando muito e produzindo muito pouco. Entendi. Aí fica difícil. O empresário vender, administrar. Só falta soldar lá. Falou, Só espera falta aí. soldar. É verdade. E a gente acha que é bonito falar isso. Na verdade, não é. Nossa, eu trabalho 14 horas. Eu falava isso. Eu trabalho 14 horas por dia. Eu trabalho 16 horas por dia, como se fosse uma coisa muito boa. Na verdade, eu estava sendo o maior problema da minha empresa. O maior problema no crescimento da minha empresa estava sendo eu mesmo. Porque eu queria fazer, eu queria fazer tudo, centralizar tudo, perfeccionista em tudo. Então, isso aí deu muito trabalho para mim. Show. Então vamos falar aqui agora sobre projeto de incentivo fiscal, porque o serviço que eu consegui fazer para você foi um projeto de incentivo fiscal, certo? O que te motivou a buscar essa solução hoje? Igual você falou assim, você falou bem no início, buscando crédito, procurando formas de você maximizar o lucro, diminuir alguns custos. O que fez buscar esse tipo de solução? Qual foi o processo de estruturação para esse tipo de projeto? Desde o primeiro projeto, que eu sei que você tem um projeto já que foi feito anteriormente, e eu cheguei com uma outra ideia e fiz inclusive a gente está engatilhado num terceiro projeto. Isso, né? Que você visualizou nessa questão falou assim, o incentivo fiscal, ele pode ajudar? Ele hoje alavancou? Qual foi o papel do incentivo fiscal hoje no seu negócio? O incentivo fiscal alavanca demais, porque tudo que você pode economizar ali com incentivos fiscais, que seja de estado, federal, qualquer incentivo fiscal, ajuda demais no negócio. Igual eu falei, no início, se você fatura 50 mil reais, 2% não faz muita diferença. Não é tem que fazer, você tem que olhar. Mas não é expressivo. Mas a partir da hora que você fatura 50 milhões de reais, 2%, 3%, 4% é uma grande diferença. 0,5% já? 0,5%, se você já alocar mais 0,5% em marketing, já é uma grande diferença. Para atingir mais pessoas, para atingir mais pessoas, vender mais, ter mais qualidade de venda. Então, para mim, foi muito interessante. Quando você foi lá e apresentou pra gente aquele projeto que você mostrou, a base de cálculo, a redução, tudo que poderia ter de benefício, ali eu falei, eu preciso disso. Porque pra mim faz todo sentido do mundo ter aquilo dali. Porque a partir daquela hora, não lembro números exatos, você vai saber mais que eu, mas nós reduzimos uma carga tributária muito grande ali, naquele momento. 64%. 64%, né? Exato. Então, 64% de uma carga tributária é gigantesco, ainda mais falando de indústria. O pessoal acha que indústria tem um lucro líquido muito maior. O menor lucro líquido, se você der um Google agora, você vai ver que o menor lucro líquido de serviço atacado, varejo e indústria é indústria. Então, a média das indústrias, elas ganham lucro líquido menor. Então, 1% muitas vezes equivale a 10% de aumento do lucro líquido. 5% equivale a 50% de aumento de lucro líquido. Então, é muito grande. E isso te deixou mais competitivo? Os preços ficaram mais atrativos? A questão de você oferecer o seu negócio mais competitivo? Inclusive, assim, porque assim, a sua concorrência, o produto, ele sofre uma concorrência muito grande de indústrias que estão no sul, no sudeste. Isso deixou seu produto mais competitivo? Porque a qualidade eu já sei. Eu já vi lá o produto. Na verdade, eu acho que o seu produto é um produto premium. As cores já transmitem aquilo. Sim. Então, não sei se também faz parte. Isso deixou seu negócio mais competitivo? Deixou.
deixa mais competitivo e não tem como. Porque o que acontece? Eu peguei esses valores economizados e reinvesti no negócio. Então, se você vai hoje lá no Grupo Emax, se você vai na Emax Indústria, vamos falar assim, você vai ver que nós temos tecnologia de ponta, nós temos máquinas computadorizadas, nós temos máquinas de corte, de solda, de dobra, tudo de última geração. E o que que isso faz? Traz muito mais robustez para o equipamento, muito mais qualidade, então traz muitos benefícios. Padrão de processos, pessoas mais qualificadas dentro da empresa, porque você quer comprar um carro, você quer comprar um carro daquela marca que você nem sabe como é, nem sabe se a estrutura é boa, nem sabe a produção, ou você quer comprar daquelas big marcas que você sabe que comprou, vendeu amanhã. Entendeu? Eu não entro em competição com aquela empresa pequenininha que faz tudo do jeito mais gambiarra. Hoje eu faço com extrema qualidade, porque eu tive condição de, com incentivos fiscais, com redução no meu custo, reinvestir na indústria para trazer este benefício para o nosso cliente. Você acha que, então, muito empresário, como você está no topo dos empresários ali com o CJP, você vê que muito empresário é negligente com a administração dos seus negócios, com os incentivos fiscais, às vezes com a captação de recursos, porque agora o IOF também ficou mais caro. Ficou mais caro. Então, assim, você acha que, por ele querer abraçar o mundo, a empresa dele, ele pode estar negligenciando demais as etapas e barrando o crescimento? Demais. O maior gargalo, muitas vezes, é essa parte de eu vou pegar tudo pra mim. E não é uma ruindade, ou porque o empresário é ruim. É porque ele acostumou tanto a fazer tudo quando a empresa é pequena, porque o Marcos usa um exemplo muito bom. Se você tem um carrinho de pipoca, você tem que comprar o milho, você tem que estourar a pipoca, você tem que vender, você tem que receber. Tá tudo bem. Mas se você tiver uma rede de 10 carrinhos, você já não pode fazer tudo mais. E como as coisas vão crescendo, e nós empresários, eu falo por mim, você não percebe o crescimento. Você não percebe. Então, chega um momento que você está extremamente atarefado e está negligenciando isso, negligenciando financeiro, negligenciando comercial, negligenciando marketing. Então, nós da CJP, nós viemos justamente para isso. Cara, não negligencie isso, vamos pegar e focar nisso, vamos estruturar essa parte. Coisa que o empresário, muitas vezes, de dentro, tão tumultuado, não tá vendo. Ele tá o dia inteiro trabalhando e chega ao final do dia, muitas vezes, e fala assim, parece que eu não fiz nada. Que empresário que nunca sentiu isso, né? Trabalhei o dia inteiro, trabalhei 14 horas hoje, chegou ao final do meu dia, eu não fiz nada. E é por causa disso, a gente tenta abraçar o mundo. E quando você estrutura processos, que a gente faz todo o modelo de negócio, você começa a conseguir ver a sua empresa de fora. Você como se você ficasse olhando ela de cima e fala, poxa, olha, aquilo dali tá errado, então eu vou resolver. Então isso é muito interessante. Mudando um pouco agora o assunto. Com o crescimento da empresa, como você mantém a cultura e os valores familiares que deram a origem à indústria? Eu vi lá na sua palestra que você chamou seus pais para o palco. Que dali faz parte da sua história. Me conta um pouquinho mais. Faz parte da minha história. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente grato. Eu acho que a ingratidão é uma coisa muito ruim. Então, eu não estaria aqui, eu não estaria nem vivo se não fossem os meus pais. Meu pai me ensinou a trabalhar gigantescamente. Meu pai me ensinou o que é trabalhar na vida. E minha mãe deu tudo o que ela pôde pra mim nas melhores condições que ela tinha naquele momento. Então, sempre que eu posso, eu agradeço. Sempre que eu posso, eu agradeço as pessoas. Apesar de achar que eu ainda agradeço pouco, sabe? Mas isso faz parte da cultura. Só que com o crescimento da empresa, a cultura vai se dissipando. Porque uma coisa é eu estar dentro da sala com mais 4 pessoas. Outra coisa é eu ter 10 salas. É eu ter 3 empresas. Igual agora é eu ter 4 empresas. Eu ter 5 empresas. Então, isso dificulta. Então, essa estruturação do processo cultural também é muito importante. É muito importante, são vários pontos. Eu estava conversando com alguns amigos agora, esse final de semana, e falando, nossa, como é que você conseguiu mudar isso? O que você fez? É um monte de pontos para ser feito. Então, a gente ajuda também nisso aqui. Para mim, foi muito difícil. Eu perdi a cultura várias vezes nesse processo. Só que agora eu tenho ela muito mais estruturada e vou traçar ela com muito mais estruturação para que isso não aconteça novamente. Perfeito. Show de bola. O seu pai ainda dá uma caminhada lá na empresa? Ele visita vocês, seu pai, sua mãe? Todos os dias. Todos os dias? Eles moram próximo? Todos os dias. Não muito próximo, na mesma distância que eu. Fica 10 quilômetros. É próximo, né? Para muitos lugares aí do Brasil é próximo, né? Mas não fica tão próximo. Mas meu pai vai todos os dias. Sempre que eu preciso de algum conselho, alguma coisa, eu peço para ele. Perfeito. Tava fazendo uma avaliação de estoque agora. Meu estoque tá muito alto, muito grande. Falei, pai, eu preciso fazer uma avaliação do estoque. Vamos lá. Ele vai, pai, conta tal coisa lá pra mim, vê isso aqui. Não, mas tem tal coisa em tal lugar. Então, ele tem uma cabeça muito boa pra isso. Então, ele virou um conselheiro ali pra gente de extrema necessidade. Não é nem luxo, nem nada. É necessário que ele esteja lá. Tá. Você começou a fazer o CJP, foi em 2023? 23, outubro de 23. E se você pudesse voltar em 2017, onde você começou o seu negócio, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Profissionalização, em primeiro lugar.
Primeiro lugar. Primeiro lugar. Qual o primeiro departamento? Qual o primeiro departamento? Comercial. Comercial. Segundo. Segundo, financeiro. Terceiro. Pessoas. Pessoas. Eu Você inverteria tem os dois também, depende da empresa e depende do momento. O financeiro e o pessoas. Mas esses 3 departamentos, pra mim, se eles não estiverem rodando bem, a empresa não roda. E o comercial, sem sombra de dúvidas, é o primeiro. Você abre uma empresa, você precisa de dinheiro. Ou você abriu uma empresa milionária, que já tinha um valor bom e pôs em caixa, e você pode estruturar tudo tranquilamente, o que acontece com 0,5% das empresas que abrem no Brasil, ou você precisa de caixa, você precisa de venda, você precisa de movimento. Então, a primeira parte, eu teria dado muito mais atenção ao meu comercial, eu teria me profissionalizado muito mais e muito mais rápido, eu não teria cometido vários erros de tentar abraçar o mundo e deixar coisas importantes para trás. Não por maldade, não por nada, mas porque eu não sabia como fazia. Então, as pequenas empresas, quando você pega uma pequena empresa, que ela já começa buscando conhecimento, fazendo uma APN, fazendo uma consultoria ou fazendo formação dos seus gestores, ele tá anos-luz à frente das outras. Entendi. Muito. Show. Vou fazer uma pergunta aqui, a gente tá quase encerrando já o nosso podcast, mas assim, qual o momento, qual o passo que você está? Eu ia falar assim, ó, qual o próximo grande passo da sua empresa? Só que antes de perguntar isso, eu nem sei, galera. Eu pergunto isso ou qual é o seu próximo grande passo? Porque agora você é sócio da CJP Goiânia, Goiás, a região. Então me fala assim, qual que é o seu grande próximo passo e a da sua empresa? É a mesma pergunta, mas eu... Meu próximo grande passo. Perfeito. O meu próximo grande passo pessoal é ter mais tempo para minha família, nessa gestão profissional. Pessoal. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, Rodrigo, mas eu achei que você ia falar do trabalho. Não, o trabalho não é pessoal pra mim. O trabalho é estritamente profissional. Mas você respondeu da forma correta, porque pessoal é família mesmo, Justamente. não tem como, né? Muita gente fala assim, não, meu foco pessoal é atingir os meus 100 milhões de reais na minha... Não, meu foco pessoal não é isso. Meu foco pessoal é minha família mesmo. É ter filhos, eu quero ter filho, eu quero casar. Então, é essa parte que pra mim é importante. Então, meu foco é esse. E o dinheiro nada mais é pra mim do que um conforto e uma estabilidade pra minha família. Mas falando do meu foco profissional, agora que eu sou CEO da CJP Goiânia, então de evolução empresarial, é buscar evoluir cada vez mais, é ajudar as empresas. Então, meu próximo passo é ajudar as empresas a crescer. Com isso, eu cresço também, porque ao mesmo tempo que eu tô ajudando várias empresas, eu vejo tanta coisa que eu posso implantar nas minhas outras empresas. Então, pra mim, isso é maravilhoso. E a parte da indústria é profissionalizar ela cada vez mais, crescer ela cada vez mais, para buscar novos horizontes. Eu já tô com várias pernas, vários focos já em expansão sobre isso, que eu não posso apresentar no momento, mas já tem todo um plano formado. Mas no dia que a gente sentou lá, eu falei, essa empresa é empresa de bilhão. Eu falei lá naquela reunião nossa lá. Amém, amém. Rodrigo, me fala aqui, quais são a rede social hoje que você está mais presente para o seu público? Quem quiser saber mais da CJP Goiânia, quem é empresário de Goiás, quer saber mais, qual é o contato que ele pode procurar você? Perfeito. Na EMAC... Pode falar para... Pode falar para a EMAC, né? Na EMAC é o Grupo EMAC mesmo. Você vai pesquisar pelo Grupo EMAC, vai sair a nossa empresa. O meu é Rodrigo Elcuri. É até bom colocar aqui escrito, né? Porque é um pouco diferente o sobrenome. Mas é Rodrigo Elcuri e a CJP. A CJP nós utilizamos a mesma rede social de São Paulo. Então, como é o grupo, não tem problema, a rede social de São Paulo. Lá nós postamos muita dica, muito conselho, muito empreendedorismo, gestão de pessoas. O Marcos atuando 100% ali na rede social. Então, consegue ter muita avaliação, muita coisa boa para você pôr na sua empresa, já seguindo a rede social, favoritando elas ali. Eu também vou fazer um trabalho aqui em Goiânia de postar bastante coisa. Então, essas são minhas redes sociais. Show de bola. A questão do Marcos, tem alguma data prevista para ele vir aqui em Goiânia? Algum evento? Já tem alguma data? Tem sim. A data que ele vai vir aqui em Goiânia é? Então tá, vou continuar daqui. Ele vai vir 18 de setembro em Goiânia e vai fazer uma formação de gestores comerciais. Fechado, é um grupo fechado? Não, é aberto. Aberto. Vai ser para quem quiser. Para quem quiser ser um gestor comercial ou evoluir como gestor comercial, porque assim, a maioria das pessoas, o que era? Era um bom vendedor, um cara que tinha uma gestão de pessoas ali legal, e ele virou um gerente comercial. Ele virou um gestor comercial. Só que ele não tem todas as técnicas para ser um gestor de alta performance, para entregar resultados, diminuir descontos, a estratégia de venda. Então não tem. E nisso tudo nós vamos aplicar nesse treinamento, que o Marcos mesmo vai vir aqui para Goiânia fazer esse treinamento pessoalmente para todo mundo. Fantástico. Rodrigo, quero aqui agradecer a sua presença. Pessoal, não deixa de seguir o Rodrigo. Rodrigo é uma pessoa excepcional. Ele está com um propósito totalmente diferente aqui para empresários.
Eu fui na CJP aqui em Goiânia, foi em março? Março. Foi em março, finalzinho de março. Foi finalzinho de março. Fantástico, fantástico. O Marcos, ele veio aqui também, participou de um podcast aqui com o Rodrigo também. Se você tiver a oportunidade, procura aí, Rodrigo e Marcos Freitas, que vocês vão ver um conteúdo fantástico. O arroba do Marcos é arroba Marcos Freitas. Marcos Freitas. Inclusive, assim, eu comecei a acompanhar ele. Eu acompanhava alguns outros, mas eu gostei muito do tipo dele. Eu acho que a conexão que ele cria também é Eu acho que a fantástica. conexão que ele cria, porque assim, é uma coisa que eu busquei nele na época, antes mesmo de saber que um dia eu poderia me tornar parceiro dele de negócio, né? Pra eu virar cliente dele. Ele é muito claro, muito objetivo, ele não ludibria as pessoas. Eu vou aumentar seu faturamento em 10 vezes. Isso não existe pra ele. Eu vou aumentar seu faturamento. Tem clientes dentro do Elite Empresarial que aumentaram seu faturamento em 10 vezes em 6 meses. Mas isso são casos esporádicos. Então, as pessoas procuram muito aquele imediatismo. E ele não é esse cara. Ele fala, ó, ser empreendedor é difícil. Você tem que fazer várias coisas. Você tem que evoluir várias áreas. Então, o objetivo dele é muito claro, muito prático. A didática dele é muito boa. Então, pra mim, facilitou muito isso aí também. E eu senti isso, é perceptível. É isso aí, minha família. Empresa Cash, mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo. Acredito que a gente precisa de uma segunda rodada aqui. Em breve, aí, quem sabe, 2025, Rodrigo vai arrumar um espaço na agenda dele. Vai ter, que agora também é meu vizinho, tá? Meu vizinho. Então, quando eu quiser um conselho também, vou lá. Gente, só descer. É só subir. É só subir ali. Qual ano? É onde vocês estão aqui em Goiânia? Em Goiânia, nós estamos na Lourenço Office, no prédio Lourenço Office, no 9º andar. É isso aí, gente. Sala 502. Gente, vocês já tem o endereço, já tem a referência, já tem o arroba. Pronto, a mudança parte de cada um. Mais uma vez, obrigado por ter participado aqui do Empresa Cash. Até mais, tchau, tchau.